Olá! Hoje nós vamos falar sobre o modo indicativo. E para falar sobre esse modo indicativo, sobre o que é o modo indicativo, nós vamos ter que falar um pouco sobre o que é verbos. Então vamos recordar. Verbo indica ação, ação ou estado do ser. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo ou modo. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Só relembrando. Número é o singular e o plural. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos. Eu andei, nós andamos, ó. Viu a diferença de singular para plural? Ou o tempo. O tempo pode ser presente, passado ou futuro. Presente é uma ação que acontece no momento em que você fala. Passado, uma ação que aconteceu antes do momento que você fala. E futuro, uma ação que acontece após o momento que você fala. E o modo é pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. E o subjuntivo é o que nós vamos falar hoje. Nos morfemas, chamado desinência, modo temporal, são marcados o tempo e o modo do verbo. Que são essas flexões mesmo que eu acabei de dizer, de pessoa, de número, de tempo e de modo. Pelo fim das palavras, que são os morfemas, e pelo fim das palavras, nós conseguimos saber o tempo, saber a pessoa, o número e o modo em que o verbo está conjugado. E o modo indicativo tem como definição: o verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, trabalhando sempre com reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Ou seja, resumindo tudo isso, modo indicativo são ações certas, uma coisa que indica certeza que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente ou que irá acontecer no futuro. Eu estou indicando ações reais, ações certas, que não indicam possibilidades, né? Indicam sempre certeza. Então, a palavra indicativo, modo indicativo, está muito ligado à ação certa, à palavra certeza. Ele tem 6 tempos verbais, 6 tempos. O presente, o pretérito, que é o mesmo que passado, tá? Só para situar a situação, a palavra pretérito está relacionada à palavra passado. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. E logo após nós iremos ver também o futuro do presente e o futuro do pretérito, ok? Vamos começar pelo presente. Presente simples. Expressar algo que acontece no momento da fala, ou seja, ações que estão acontecendo agora, neste momento. Eu amo, né? Amo. Uma ação que está acontecendo agora, no momento em que eu estou falando, que eu estou sentindo neste momento. Pretérito perfeito é o passado, amei. Expressa uma ação pontual ocorrida em um momento anterior à fala. Então, é o que nós chamamos de passado acabado. É uma ação que aconteceu e acabou. Faz parte do passado. Aconteceu, foi uma vez só e está finalizado. É acabado, finalizado. Vou te dar um exemplo assim que tem mais a ver com você. Sabe aquele crush ou crush, não sei bem como pronuncia a palavra? Que te ignora, passa por você no recreio, faz de conta que não te vê, quase nunca fala com você, não manda mensagem nunca. Esse crush, aí você fala assim, acabou. Não quero mais saber desse rapaz ou dessa moça, desse crush. Tá?
Só situalizando para os adultos, os crushes, tá, gente? Pessoas. É a linguagem da meninada, tá? Voltando à ação do crush. Ele pegou, de repente, resolveu chegar para você. Falar, oi. Aí você responde assim, oi, pretérito perfeito. Pretérito perfeito é um passado acabado. Então você está falando para ele, acabou, meu filho ou minha filha. Tchau, obrigada. Então, fica a dica aí. Vamos para o pretérito imperfeito. O passado inacabado. É aquele passado que aconteceu por várias vezes, por um determinado tempo, não foi uma ação só. É uma ação que aconteceu várias vezes, ó. Expressa uma ação contínua, ou seja, ocorreu por um determinado tempo no passado. Ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala. Exemplo, eu amava. Eu gostava. Voltando ao exemplo do crush. Chegou para você, você fala, então, pretérito imperfeito. Ou seja, eu gostei de você. Eu amei, eu amava você. Então, no caso, eu gostava de você. Então, não é gostei, tá, gente? É gostava. Eu gostava de você. Eu amava você. Ou seja, uma ação que ocorreu por um determinado tempo no passado. Não foi uma ação acabada. Outro exemplo bem interessante desse do pretérito imperfeito, eu ia sempre à padaria. Uma ação que aconteceu por um determinado tempo, não foi uma vez só, fui à padaria e acabou, nunca mais fui. Eu ia sempre, uma ação contínua no passado, tá? E é muito importante esses tempos verbais, essa diferença, principalmente para o pessoal aqui que quer estudar direito, tá? Tem sonho de ser advogado, é muito importante esses dois tempos. E também quem pretende escrever, tá? Quem pretende ser escritor, escrever histórias, romances e tudo mais, é muito importante você saber essa diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Por quê? Digamos que se está num tribunal e o advogado afirma que o réu cometeu um crime, ou seja, um pretérito perfeito. Uma ação que aconteceu e acabou, é um passado acabado. Outra coisa bem diferente é o advogado argumentar que o réu cometia crimes. Porque cometia, fazia, são ações contínuas, ou seja, são ações que aconteceram várias vezes, que se repetiu várias vezes, tá? Então fica a dica aí dessas duas diferenças do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito, que é o pretérito imperfeito é um passado inacabado, que tem uma ação contínua do passado. E o pretérito perfeito é o passado acabado. De qualquer forma, está finalizado, ficou no passado, você pode falar tranquilamente para o seu crush, tá? Ele é um pretérito perfeito ou imperfeito na sua vida, se você não quer mais saber dessa pessoa, ok? Então, vamos lá para o pretérito mais que perfeito, que também está no passado. Eu amara. Contrasta um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato, também anterior ao momento da fala. É quando uma ação acontece antes da outra. Eu ligara para a senhora, mas a senhora não me atendeu. Então, aconteceu uma ação antes da outra no passado. Nós substituímos pela locução verbal tinha feito, geralmente, no nosso dia a dia, na nossa linguagem popular. Nós não utilizamos diariamente o pretérito mais que perfeito. Dificilmente você vê alguém falando eu amara, eu comprara um livro, eu ligara para seus pais,
Muito, muito raro. Nós utilizamos sempre eu tinha ligado, né? Eu tinha comprado um livro, mas não li, né? Mas não tinha mais na banca, alguma coisa assim. Uma ação antes da outra. Eu comprara, mas não trouxe o livro para você. Então, uma ação antes da outra. Eu utilizo o pretérito mais que perfeito. Eu amara, eu cantara, eu falara, pedira, tá? Quase não utilizamos porque substituímos pela locução verbal. Tinha feito, tinha falado, tinha cantado, tá bom? Fica a dica aí. Presente simples, do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito, do pretérito mais que perfeito. Em continuidade, temos aqui o futuro do presente. Amarei. Expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala, ou seja, algo que eu tenho certeza que irá acontecer. Eu cantarei, cantarei na igreja, eu falarei do meu amor por ti, eu amarei você por toda a minha vida. Então, tudo isso, ações que você tem certeza que irá acontecer, é o futuro do presente. São ações futuro que eu chamo de futuro certo. Eu não escrevi aí no slide, mas uma frase, se você quiser anotar, aí é o futuro certo, o futuro certeiro. É o que resume bem a questão do futuro do presente. E, por fim, o futuro do pretérito, eu amaria. Expressa uma ação que era esperada no passado, porém que não aconteceu. Não aconteceu porque não dependeu de mim. Eu amaria se ele tivesse me dado uma chance. Ó, fica a dica. Eu cantaria se não tivesse chegado atrasado no evento. Eu faria eu faria grandes realizações se tivesse força para insistir nos propósitos. Então, são o futuro do pretérito, são coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Não aconteceram porque surgiram outras situações, tá? Que é o futuro do pretérito, uma coisa que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Lembrando que a ação do futuro do pretérito, embora tenha a palavra futuro, ela não se realizou, tá? Então fica a dica aí. Nós podemos até relembrar agora os tempos verbais, que é o presente simples, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito, ok? Esses são os 6 tempos verbais que fazem parte do modo indicativo, que estão todos os dias na nossa vida. Agora nós vamos ver alguns exemplos, né, com o verbo andar, que é uma conjugação muito comum no nosso cotidiano. O presente do indicativo, vamos lá? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais e eles andam. Aí nós temos o número, eu, tu, ele, primeira e segunda, terceira pessoa do singular, primeira, nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E temos aí, ó, ando, singular, andamos, plural. Então, número, modo, tudo que foi explicado está exemplificado na conjugação verbal. O pretérito perfeito, o verbo andar vai ficar eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes e eles andaram. No pretérito imperfeito, eu andava, tu andavas, ele andava, nós andávamos, vós andais. Andais, viu que diferente? Andais. Eles andavam. Pretérito mais que perfeito, olha ali, esse pretérito mais que perfeito que nós quase não utilizamos, ó. Eu andara, tu andaras, ele andara, nós andáramos, vós andareis e eles andaram.
O futuro do pretérito, eu andaria, tu andarias, ele andaria, nós andaríamos, vós andarieis. Quase ninguém vai dizer isso, vós andarieis. E eles andariam, tá? E fica aí esses 6 tempos do modo indicativo. O futuro do pretérito também a gente utiliza uma locução verbal, né? Andaria, eu teria andado, eu teria falado, também usa-se muito, tá bom? Fica a dica aí. E o futuro do presente, eu andarei, que é o futuro certo, coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis e eles andarão. Ok? Só para finalizar aí nossa aula de hoje. E até a próxima aula. Se cuidem nessa pandemia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Beijos e até a próxima aula.